Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao recap de hoje, tá? E algumas ideias para amanhã. Aqui, pessoal, tem alguns pontos, né, que a gente já havia frisado, né, quanto a estudos anteriores, que o mercado, por exemplo, né, já alcançou alguns potenciais alvos, né, seja de rompimentos mais altos, né, ou mesmo de rompimentos um pouco mais próximos da movimentação do preço, e provavelmente, né, até alvos desse pivô aqui, né, o mercado provavelmente já também alcançou, né? Quando o mercado alcança, né, muitas formas, né, de projeção, que também, né, já alcançado. Quando o mercado alcança muitas formas de projeção, tende a ter algum tipo de lateralidade, né, tende a ter algum tipo de correção. E aí falamos, né, das possibilidades de movimentações de três puxadas, né, que tendem a levar a correções TBTLs, né, e o mercado foi encontrando novas possibilidades, né, de movimentações de três puxadas. E aqui são novas possibilidades de movimentações, né, que podem, né, levar o preço a ter, né, correções TBTLs. Esse tipo de candle aqui, se a gente visualizar essa movimentação aqui, a gente também tem um fundo duplo, né, levemente mais alto. Esse tipo de candle, né, uma inside, vindo, né, de uma movimentação, né, de três puxadas, mais vezes vai nos levar a tentar uma compra acima dessa máxima. Só que isso daqui, pessoal, a gente faz geralmente nos 5 minutos. Às vezes no diário também tem movimentação direta, né, de você ter ali o mercado, né, às vezes conseguindo uma boa barra, né, aqui, né, trazendo, aqui tem um espaço também, né, de sem negociação, né, tem um gap aberto, né, aqui na mínima dessa barra. Mas às vezes o mercado no gráfico diário, né, por ser um tempo gráfico maior, inclusive se vocês olharem nos 5 minutos, né, pensando em fractais, vocês vão ver movimentações de impulso, né, mas aí a barra ainda volta, às vezes, né, e fecha inclusive negativo. Mas depois as barras seguintes continuam, né, numa movimentação de alta, gerando aquela potencial nova movimentação TBTL, né, já que a gente teve uma wedge exata. Mas aqui, razoavelmente, seria um bom de compra se a gente estivesse operando, por exemplo, nos 5 minutos e esse fosse o nosso padrão, né, uma movimentação de três puxadas com uma inside de alta. Seria comprar acima de uma pequena barra de alta, uma possibilidade, né, de uma expansão. Pode haver expansão também em tempo gráfico maior? Pode. Só que ficou um pouco mais difícil, né? E aí a gente vai trabalhar aqui o porquê, né, desse ficou um pouco mais difícil. O primeiro ponto, pessoal, é que voltou a ser tendência, né? Depois do fechamento, por exemplo, da barra 7, né, que é quando a gente tem fechamento completo abaixo da 20, ó, a gente tem aqui, ó, 23 fechamentos, né, abaixo da média móvel de 20. Ou seja, 20 já é o suficiente para a gente ter uma tendência. Tudo bem, isso não é uma wedge, é um potencial, uma potencial movimentação de reversão. Correto, né? Aqui a gente tem, né, a visualização, né, dessa potencial edge, né? A gente deixou ela aqui também marcada nessa movimentação de três puxadas, né? Aqui você tem uma, aqui você tem duas, aqui você tem três. Você tem o mercado apresentando aqui uma certa correção TBTL e, né, para essa movimentação, por exemplo, aquela inside do diário, né, ter, por exemplo, uma movimentação, né, de rompimento de alta. Já é um modo rompimento, né? A inside em si, né, a visualização da inside é que o mercado está estreitando, né, o preço, que ele está afunilando a sua movimentação, que ele está contraindo a volatilidade. Essa contração da volatilidade muitas vezes, né, termina, né, num modo rompimento, onde o mercado acaba pagando algum tipo de movimento projetado. Para baixo, o mercado já deu devidos alvos. Mas o que está mais fácil acontecer? Continua mais fácil o mercado vir a níveis mais baixos do que vir a níveis mais altos. A gente está trabalhando ainda abaixo da média móvel de 20. A gente tem um pequeno, né, TTR, aqui, um pequeno arame farpado, né, aqui trabalhando abaixo da média móvel de 20. O Brooks nos explica, né, que muitas vezes quando a gente tem esse tipo de movimentação, a gente trabalha ele a favor da 20, ou seja, a gente buscaria por pontos de venda alto, tá? Ao invés de pensar na compra. Porém, tem um outro contexto, né, que é esse contexto da WED, e que a gente pode ter uma correção TBTL. Falamos, né, ainda no estudo, e hoje pela manhã, que as correções TBTLs elas são de laterais a ascendente. Uma correção lateral ela não renova a máxima, uma correção ascendente ela renova a máxima. Então ela tem uma pequena distinção, né, entre a que renova e a que não renova. A correção lateral, mas ambas, né, o importante é que ambas não chegam a mudar o ponto de inflexão e elas continuam, né, a movimentação de baixa. Isso pensando, né, nesse contexto de correção TBTL. Tá, Luciano? Então, aquilo que você falou das vezes a barra ir e a barra voltar,
ela se encaixa um pouco nessa possibilidade de movimentação, que é a possibilidade do mercado vir, construir um gap de média. Lembra do preço, né? Entre a região de 50 e 20, normalmente é alto na lateralidade. Então, se o mercado consegue, né, porventura, uma barra, né, completa aqui, acima da 20, né, aqui, uma, duas barras, opa, aqui já é impossível de você estar pensando em comprar razoavelmente, né? Porque você tem a possibilidade de um setup de venda pós uma tendência de baixa. Então, aqui, mesmo que vá, estatisticamente continua fazendo mais sentido você trabalhar a venda, né, alto nessa movimentação. E aí, se há, né, a devida perda de mínima, né, se o mercado consegue, né, ter perda de mínima, teria uma venda de L1 mesmo que tivesse uma lateralidade, uma venda de L2 poderia ainda trazer um teste da mínima da tendência. Esse teste pode ser mais alto, principalmente porque a barra é uma barra de compra, uma inside lá no diário. E como falei, né, lá no diário, essa movimentação aqui, né, do diário, ela pode vir acima, né, construir o gap de média e depois vir abaixo. Mas isso ainda, né, não mudaria muita coisa quanto à possibilidade, né, de você ter algum tipo maior, né, de retomada a favor dos comprados. Movimentações de três puxadas, menos vezes o mercado rompe isso daqui e tem uma continuidade extremamente vertical. Mais vezes ele acaba fazendo algum tipo de correção, né, para depois retomar, né, ou pelo menos iniciar uma fase um pouco mais lateral, tá? Ponto de inflexão, seja dessas três puxadas, né, tá aqui, ou seja da outra movimentação de três puxadas, está aqui. As inflexões estão afastadas, mas a gente também está afastado das médias por duas barras e chegamos numa movimentação onde a gente evita de vender tão baixo, tá bom? Então, nos 60 minutos, tendência, né, barra 7 aqui, a partir da barra 7, 23 fechamentos acima da 20. Se tivermos, né, um gap de média, deem atenção a essa possibilidade. Deem atenção também a rompimentos, né, aqui, né, em tempos gráficos, seja no M15 ou aqui no M60, né, a ideia de rompimento e continuidade. Às vezes, mesmo com um gap de média, né, o mercado fazendo gap de média, né, aqui, a barra seguinte às vezes ainda volta para dentro dessas regiões, ou a barra seguinte, né, é uma barra de pausa, né, uma barra de ausência de continuidade, uma barra de lateralidade, e aí a venda de perda da mínima ainda não configuraria, por exemplo, um rompimento e continuidade, mas sim um rompimento falha, né, e retorno para essa movimentação. Por conta da inside, não esperaria uma nova mínima nessa movimentação, né, por conta da inside. É uma barra de compra, né? Se a gente visualiza aquele tipo de movimentação, basicamente, né, deixa eu ver se a gente encontra aqui um padrão de três puxadas com uma inside. Talvez aqui nos 60 minutos demore um pouco mais, mas aqui a gente teve, né, um padrão de três puxadas, né? A gente tem padrão de uma, de duas, de três puxadas. Aqui a gente teve ó, uma pequena inside, teve ainda alguma continuidade, depois, né, você teve uma outra inside, teve perda de mínima, ainda teve alguma continuidade, mas ainda assim depois não rompeu essa movimentação para esse lado. O que, que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que rompimentos, né, de linha de canal acontecem menos. Então, se eles acontecem menos, essa movimentação, mesmo que ela trave como certa lateralidade, a gente espera que ela corrija. Ela, lá no caso aqui foi para venda, lá na nossa situação é para uma compra, né? Vamos aqui ao nosso 15 minutos, né? E a gente pensa e visualiza um pouco mais. Deixa eu só buscar alguma situação aqui semelhante, né? Já que o mercado ele acaba realmente nos dando, né, situações muito semelhantes. Eu acabo apagando, né, muitas movimentações. Aqui a gente tem um micro padrão. Aqui a gente tem, mas aqui está muito favorável, né, a movimentação de alta. Isso aqui está mais evidente lá nos 5 minutos, né? Uma pequena movimentação de três puxadas, você tem uma inside, né, e acima dela teve alguma continuidade. Eu queria uma movimentação contra a tendência, que essa aqui é um canal de baixa com bandeira de alta, né? Seria no sentido realmente de uma reversão, né? Para a gente estar pensando, né, exatamente na mesma condição. Aqui tem uma outra pequena wedge. Aqui já não é inside, né? Só tem movimentação de três puxadas, mas aqui não acabou sendo inside. Eu queria exatamente, realmente, né, a ideia de uma inside. Mas gastem um tempo, né, e vejam movimentações de três puxadas
quando o mercado cumpre nessas movimentações assim, né, dentro de um certo grau de excelência, né, que você vê as movimentações de maneira bem fácil, veja o que você encontra, né, quanto à repetição, quando o mercado, né, faz uma inside bar, ou mesmo também, né, aproveite o momento e veja quando você tem movimentações de possibilidade de três puxadas, né, você tem uma barra, né, por exemplo, de força, né, saindo do contexto para essa movimentação, né, pode ser, né, um estudo interessante ali para você quanto à compreensão, né, dessas movimentações. Isso auxilia e muito, né? Aqui, pessoal, ó, a gente tem uma movimentação, né, de uma, certo? De duas, de três puxadas, né? Chegando aqui com uma barra de força boa. E depois aqui a gente tem uma inside. Ó. O que eu estava querendo dizer para vocês é que aqui tá também, né, duas barras afastadas das médias, né, saindo da 9. Mas aqui tem a inside, ó, a barra 12. Muitas vezes o mercado, né, nos 5 minutos, mesmo ele dando a compra aqui, ele não pega o stop aqui. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. E lá a inside foi um pouco menor. Então muitas vezes o mercado é como se ele fizesse esse micro padrão aqui num minuto, né? Lá no minuto você viu aqui o mercado fazer um gap de média, ele volta, retoma, e aqui no 15 minutos você está vendo só essa barra. E aí a barra seguinte tem movimentação de alta, né? Por exemplo, aqui uma 2BR, e depois tem continuidade. Então, amanhã ainda tem a possibilidade da gente ter uma barra mais ou menos como essa, né? Da gente ter uma barra no diário, algo como isso daqui, né? Uma barra que faz uma nova máxima, cumpre o gap de média, mas volta e às vezes fecha levemente negativa. E no dia seguinte, algo como isso daqui. Lembrem que a gente, né, vive de memória e vive de padrões, né, que a gente já testou, repetiu. E vejam que depois disso daqui, ó, o mercado acabou vindo para uma condição, né, de uma movimentação um pouco melhor de alta do que uma condição melhor de baixa, tá? Então o que eu estava buscando, né, era exatamente tentar trazer um padrão para vocês, né, que é um padrão que se repete, né, quanto a encontrar essa movimentação dessa inside. Aqui você tem mais uma vez, né, uma potencial movimentação de wedge, né? Aqui, ó. Fundo duplo, né? Levemente mais alto, uma inside, né? E uma movimentação de retomada. Ela não tende a ser de uma vez, né? Porque o mercado ele não sai revertendo movimentações, né, de uma vez, mas acaba sendo interessante, né, você entender que uma inside, né, dentro de baixo, na lateralidade, mais vezes é um padrão de compra, mesmo que às vezes ele não pareça aí de uma vez. Tá? Então, amanhã ainda pode ter essa possibilidade, tá bom? Então, retomando aqui uma grande lateralidade, né, você visualiza facilmente, né, que isso daqui é uma grande lateralidade. Dia de hoje o mercado abre testando essa região de POC. Já falei para vocês, né, reiterei isso várias vezes, em dias, né, com movimentações mais laterais, a gente dá a devida atenção e respeito a essa região de POC. Essa outside aqui, né, até falei hoje pela manhã que ela seria mais interessante se ela tivesse saído, né, da projeção de alvo, né, se ela tivesse pago, por exemplo, o segundo alvo desse pivô, que não pagou, né, que ficou razoavelmente aqui, teria sido uma barra mais interessante para compra. Ainda assim, ela levou, né, a uma nova máxima, né, depois de testar, né, essa outra região de POC que ficou aqui sem retomar a mínima dessa barra, né, a mínima da barra não perdeu, aqui ela retomou a máxima. Outside, barra, né, que mais vezes gera continuidade com ou sem correção. A ideia aqui que a gente falou pela manhã, inclusive, foi com correção, porque o preço se encontrava contra as médias. Não é um pullback, né, isso daqui. Um pullback seria você ver uma outside, por exemplo, né, vindo de uma movimentação que o preço sobe, o preço volta, ele sai da 20 da 9, né, aí seria uma movimentação para continuidade mais fácil. Tá? Lateralidade dentro do range, né? Você, como eu falei, né, você consegue visualizar, né, que isso aqui é um modo rompimento. Você tem o preço, né, afunilando a sua movimentação tanto para baixo quanto para cima. Esse rompimento, né, ele precisa ainda sair, né, das máximas da lateralidade, seja dessa, seja dessa, seja dessa, seja dessa, né, ele precisa de rompimento e continuidade. Como falamos, né, a gente tem, lá no macro, a gente está naquela movimentação de wedge, certo? A gente viu que a gente está baixo, né, numa lateralidade. No diário a gente tem a inside, então a gente tem uma inside de alta. A gente tem a possibilidade dessa movimentação desempenhar aqui algum papel de movimentação de alta, que seria a construção do gap de média dos 60 minutos, tá? Gap de média dos 60 minutos pode dar uma venda, né, um pouco mais sofrida também, né, 60 minutos. E isso daqui acabar virando uma lateralidade um pouco mais ampla, tá? Pagar projeções, sim, né? Sempre pensando na ideia de projeções. Projeções da pequena lateralidade, ó, primeiro, segundo, terceiro alvo, já seria suficiente aqui
o preço, né, alcançar, deixa eu só marcar aqui onde ficou esse terceiro alvo, para o preço, né, alcançar o gap de média, né, a gente está pensando em pontos de pausa, né, com confluência ao gap de média. Aqui teria um primeiro alvo, né, que também, né, já levaria a projeção do gap de média, né, a possibilidade do preço chegar ao gap de média. E o segundo alvo, né, tá basicamente aqui na nossa média móvel de 200, tá? 5 minutos, né, pessoal? Barra 1 do dia foi um doji, né? Dia bem chato. Primeira estrutura do dia, né, acabou sendo uma estrutura de baixa. A gente abre com gap de baixa abaixo da mínima da barra 103. O mercado tinha aqui, a princípio, um topo e um fundo, a gente abriu abaixo dele. O gap de baixa é uma barra de interesse, ele é interesse vendedor. Porém, a barra 1 foi interesse comprador, apesar de ser um doji. O que eu fiz? Eu tentei fazer uma venda aqui no gap de média, com uma parcial aqui, e tentando, né, trazer o mercado até esses alvos, né? Que alvos, Luciano? Esses alvos aqui, ó. Esse primeiro alvo já foi alcançado com a B1. Aqui eu estava tentando fazer uma compra, né? Porque eu estava visualizando uma outra possibilidade de edge, que era exatamente essa daqui, ó. Essa movimentação aqui, ó, de 3 puxadas. Então eu estava tentando fazer uma compra aqui, ó, nesse fundo duplo. Um fundo duplo, mais uma movimentação de 3 puxadas. E lá no 15 minutos, como vocês viram, né? Foi bem uma POC. Então eu tentei fazer uma compra aqui, mas o mercado não chegou nessa movimentação. Então acabei fazendo a venda, né, pensando na ideia de lateralidade e pensando também na estrutura que o mercado iniciou. Ele fez uma mínima mais baixa. Então, para que ele monte uma estrutura de alta, pelo menos ele precisava vir até aqui. Fechou o gap, estava contra as médias, né, acabei fazendo uma venda aqui para fechar esse gap aqui a princípio como parcial, né, cerca de 170 pontos. E depois, né, pensando nesses devidos alvos aqui, né, que seria o segundo alvo, ó, desse pivô. O segundo alvo desse pivô nunca foi alcançado, né? Acabei saindo desse trade aqui posteriormente. Depois, né, trabalhei mais uma vez na venda, né, buscando ainda a continuidade, né, dessa movimentação. Aqui ó, você teve uma potencial venda de L1, depois aqui uma venda de L2, que muitas vezes tem bom resultado, depois uma venda de L3, né, acabou não vindo também de L3 realizar nova mínima. Mais vezes no dia, pessoal, a gente tem isso daqui, a movimentação de uma, de duas e 3 puxadas, né? Depois de 3 puxadas a gente para de vender e aí a gente começa a pensar em comprar. Uma boa barra saindo, né, de uma movimentação de 3 puxadas seria uma ótima compra, porque a gente estava com essa ideia, né, de que o mercado traria o preço, por exemplo, né, a TBTL dos 60 minutos, que seria ele trazer o preço próximo, por exemplo, desse topo duplo, ou até mesmo acima, né, como a gente falou, é o que mais acontece, é que ele traga, né, essa correção TBTL a níveis mais altos. E aí ficou só uma lateralidade bem difícil, né, alta na lateralidade, o mercado não apresentava nenhum ciclo, né, você não via mais do que uma movimentação de 3 barras, né, boas barras, né, a melhor movimentação de 3 barras foi essa daqui, depois uma barra de pausa, né? Então a gente não teve um ciclo, né, bom, né, durante essa movimentação. Aqui uma boa barra, mas uma barra sozinha de novo. Depois aqui um pequeno impulso de 2 barras. Esse impulso de 2 barras aqui foi um pouco melhor. Aqui, né, foi o primeiro ponto, né, onde o mercado deu um novo olhar, né, para a estrutura do dia. Né? Se eu chamo isso daqui, ó, de movimentação de uma, de duas, né, e 3 puxadas, aqui estava o ponto de inflexão dessa movimentação. Quando que eu teria uma premissa de perna 2? Quando o mercado faz a nova máxima nesse ponto. Não é esse, pessoal. É esse aqui, é o ponto mais alto que fica de onde você tira a sua puxada. E aí, quando ele finalmente mudou a estrutura, aqui seria uma possibilidade de você estar pensando em comprar. Né? Aqui, né, antecipado, uma outside, né? Foi uma compra, né, relativamente interessante. O mercado dá volta, né, aqui para fechar o gap. É um pullback, né, pessoal? É mais interessante quando o gap fica aberto, mas em lateralidade os gaps acabam sendo bons magnetos. Ó, o gap ficou aberto aqui, acaba sendo fechado. O gap ficou aberto aqui, acaba sendo fechado. Né? Em lateralidades não tendem a ficar gaps abertos. Depois disso daqui você teve a possibilidade de trabalhar a projeção. Né? Você tem aqui ó, a projeção de primeiro alvo e aqui também a região de 50%, né, do dia anterior. O mercado só pagou o primeiro alvo dessa movimentação. Ele ainda pode pagar o segundo, tá? Antes dele ir para aquela projeção lá, que lá no 15 minutos às vezes não faz tanto sentido, ele pode pagar o segundo alvo dessa projeção, 129.400, tá? Então, para quem for operar amanhã, já que a gente está falando de uma lateralidade e projeção de lateralidade mais vezes paga o seu segundo alvo, pensem nisso daqui como uma possibilidade, tá?
O edge, né, pessoal? A gente já falou sobre o edge em lateralidade, a movimentação de uma, duas, três puxadas. Deixa eu só apagar esse Fibonacci. Terceiro alvo também, tá? Você também pode trabalhar a projeção de terceiro alvo. Amanhã eu não vou estar operando. Acredito que provavelmente só amanhã que eu não vou conseguir, o resto da semana sim. Aqui, ó. Quando você tem movimentação de três puxadas, né, dentro, né, de um range, né, é quando você está contido dentro de uma máxima e de uma mínima anterior. Você olha para o lado e logo, né, facilmente você consegue observar que o preço está contido, né, dentro de um range, acaba sendo, né, uma potencial movimentação de lateralidade. Vejam que o mercado ele reage, né, a essas movimentações. Ó. Ele reage muito bem a essas movimentações. Aqui uma outra pequena movimentação de três puxadas. Ó. Aqui até tinha conversado com uns amigos, né, que ele estava falando sobre movimentação de três puxadas de alta. Em lateralidade é para ambos os lados. Né? Você vê que você teve uma, teve duas, teve três puxadas. A questão é ver a reação. A reação dessa movimentação de três puxadas foi boa, uma outside bar de alta. Valeria uma compra aqui? Sim, Luciano, você ainda tinha um certo espaço até aqui, ó. Mas era pouca coisa para trabalhar, mas não dava para você exigir demais também, porque o dia, né, as três praticamente primeiras horas do dia, elas tiveram cerca de quase 600 pontos, né? 500 e poucos pontos. Então, a parte da manhã era isso. Né? Você exigir que você vai conseguir pegar trades muito amplo, né? E que você vai ter uma excelente condução seria complicado. Né? Aqui, por ser lateralidade, você teria que estar pensando pelo menos em realizar lucro. Tudo bem, Luciano, renovou o ponto de inflexão da wedge, mas mesmo assim, é descer menos para subir mais. Você não sabe até onde é o descer menos. Você entrou aqui, você devolve todo o capital, né? Você faz parcial e você entra de novo, tá? Seria uma forma, né, de você participar a favor, ó, da perna 2. Perna 1, corrigiu, perna 2, tá? E aí o mercado cumpre, né, a premissa de segunda perna, pagou inclusive o primeiro alvo. Outro ponto, né, pessoal? Quando a 200 está tão inclinada quanto, né, como se ela fosse uma LTB, isso daqui é a média móvel de 200. Quando ela está inclinada desse jeito, né, é mais difícil do mercado romper isso daqui. Espere pelo menos algum tipo, né, de movimentação mais lateral, tá? Quando ele pagou o alvo aqui e fez uma wedge, né, realizar lucro por completo, né, e não insistir muito nisso. Quando a 200 estiver nesse tipo de inclinação, né? Foi um movimento, né, mais pesado de baixa, a gente já falou que o preço não tende a ficar tanto tempo também longe da 200. E agora a gente está aqui, ó, numa possibilidade, inclusive do mercado abrir um pequeno Fab 4. E aí ele poderia levar uma movimentação direcional até a formação, né, do próprio, né, gap de média dos 60 minutos. Tá? Então teria, né, essa possibilidade. E aí seria, por exemplo, uma projeção também, né, de terceiro alvo aqui. Não seria grande movimentação, mas seria, né, a possibilidade da gente ver, quem sabe ali a possibilidade de um gap de média aí, de uma movimentação de alta. Fab 4 pode levar a uma movimentação de alta mais ampla do que só isso daqui. Né? E aí só se você tiver boas razões, né, para estar vendendo. Outro ponto, né, pessoal? A gente já conversou sobre isso daqui, mas é importante a gente reforçar. Movimentação de três puxadas. Uma, duas, três. Se eu trago essa linha aqui, ó, para cá, e o mercado rompe acima desse topo, isso daqui ainda é uma falha de wedge. Do mesmo jeito que isso daqui é uma potencial região de venda, porque é uma wall wedge com topo duplo, o rompimento e continuidade disso aqui tem premissa de duas pernas, tá? Por que, Luciano? Porque ainda assim é uma falha, né, de wedge, tá? Ele rompe dessa maneira, né, ainda é lido, né, como uma falha de wedge. O Brooks explica isso aqui no curso grande. Para a galera que tem acesso ao YouTube, né, acho que um dos amigos comentou comigo que assistiu, acho que algum tipo de seminário, né, que o Brad Wolf andou fazendo, e tem também essa mesma explicação, né? Quando ele cita a quebra, né, acima, por exemplo, né, dessa movimentação de três puxadas, ele ainda cita também a premissa de duas pernas. Então, tá lá no YouTube, né, no canal do Brooks, se vocês quiserem dar uma olhada. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Pensando na venda, né, só para a gente não deixar as coisas unilaterais, pelo diário a gente pensa um pouco mais na compra, é uma inside de alta, comprar acima de uma barra de alta, né, até pelo menos a formação do gap de média faria um pouco de sentido, né? Lembrando aqui do micro, né, a própria movimentação de três puxadas, tem o segundo alvo aqui acima, tem a possibilidade de terceiro alvo, mas, né, e se o mercado abrir num gap de baixa, Luciano? Se ele abre no gap de baixa, você tem ainda essa região de POC e você pode trabalhar a projeção desse pivô aqui, ó, onde você vai buscar primeiro alvo, onde você vai buscar segundo alvo, né?
Depois disso daqui, terceiro alvo. Junto com o terceiro alvo, você tem a mínima, né, do dia. Né? Dentro de possibilidade, né, como a gente está numa localização de uma wedge, né, eu particularmente não venderia, né, aqui embaixo. Eu digo a wedge, né, macro lá do diário, né, então vender tão baixo, né, eu já não faria. Mas as vendas antes, né, se o mercado romper aqui, ou ele abre abaixo da 200 com uma barra de baixa, né, a barra tem que dar sentido, né, a essa movimentação, né, ela tem que gap de baixa, interesse vendedor. Se ele abre, né, com a barra de baixa e perde a mínima aqui, né, a gente tem a condição de trabalhar sim as projeções de alvo, né, ficando de olho, né, nos pontos de pausa anterior, beleza? E lembrando, né, pessoal, você estaria dentro de um range de lateralidade. Ó. Tudo isso aqui, né, é o range desse dia. Então, se você está trabalhando dentro desse range, não quer dizer que o mercado vai fazer uma nova mínima aqui, tá? Vá pensando na estrutura do dia, vá pensando na estrutura intraday, regiões de POC, né, pode atuar como magneto, não há nenhum gap aberto aqui, ó, para você visualizar, né? Dentro do range do dia anterior, aqui acaba sendo baixo, né, nesse fundo, né, aqui baixo, de certa forma, numa lateralidade, né, que a gente está dentro de um range, e aqui também passa a ser alto. Um pouco mais provável, né, a ideia de continuidade para cima, né, por conta daquela inside, beleza? Valeu, pessoal, um forte abraço para vocês aí e até mais.